Texto. O estudo do texto em língua de sinais. O que é texto? A definição para texto vai muito além do simples texto escrito. Dubois e outros dizem que o conceito do texto é uma amostra de comportamento linguístico de expressões orais e escritas. Podemos considerar aqui também as expressões em língua de sinais. Outros autores, como Halliday e Hassan, ressaltam que a palavra texto é usada na linguística para se referir a qualquer passagem falada ou escrita, também em língua de sinais, de qualquer extensão que forma um todo unificado. Entretanto, o texto é composto por unidades linguísticas. Ele seria como um bloco de Lego, o brinquedo de plástico que possibilita a criação de blocos no encaixe de pequenas peças, que seriam as nossas unidades linguísticas, ou seja, palavras e sinais. O mais consensual tem sido admitir que um conjunto ocasional, aleatório, de palavras ou sinais, ou ainda de frases, não constitui um texto. A comunicação e produção linguística não se resumem apenas em unidades isoladas, ao nível de fonemas e morfemas, mas se configuram em um plano maior, formado pela expressão oral, ou expressão sinalizada, ou escrita, envolvendo situações comunicativas, expressas em blocos de sentido, estes denominados texto. Assumindo o mesmo posicionamento, Val ressalta que o texto é uma unidade linguística comunicativa básica, já que o que as pessoas têm que dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas. Ainda os textos trazem consigo uma dimensão social, histórica, cognitiva, além da já conhecida ação linguística, em níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico. Logo, o texto é definido pela autora como uma manifestação verbal, que pode ser produzido também em língua de sinais. Essa manifestação verbal é constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros na interação não apenas a descodificação de conteúdos semânticos, em resultado da ativação de estratégias e processos cognitivos, como também a interação de acordo com as práticas socioculturais. Na mesma linha de pensamento e a partir de uma perspectiva em que os processos sociais e linguísticos estão interrelacionados, Bronckart chama de texto toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente. Para Bakhtin, o texto é uma unidade e produto de 4 manifestações: a do significado, do pensamento, da emoção e do sentido. O texto é um conjunto coerente de signos e não uma unidade apenas verbal. Ele é uma representação de uma realidade imediata, do pensamento e da emoção. Bakhtin
ainda nos diz que o texto é um conjunto de informações presentes em todas as linguagens, em todas as semióticas. A partir dessa afirmação, percebemos que o Bakhtin estende o seu conceito de texto para além do texto verbal, incluindo também o texto não verbal. O texto não verbal está presente em todas as vertentes semióticas, ou seja, o uso de imagens, como o emoji das redes sociais, que pode representar um emblema, uma expressão facial, um sentimento, também o uso de ícones, de símbolos, o uso de sinalizações, como a comunicação através de placas de trânsito. Dessa forma, para Bakhtin, tanto elementos verbais quanto não verbais podem compor um texto. De acordo com Marcusky, o texto não deve ser visto como um conjunto de frases que contenham coesão, mas o texto deve ser visto como uma sequência de atos escritos e falados. Nesse sentido, inserem-se na análise textual as condições gerais dos sujeitos, bem como as concepções institucionais de produção e recepção de sentidos. Com isso, compreendemos que os textos expressam situações ligadas à sociedade. Ou seja, os textos se relacionam com a história de um grupo social, que é visto e contextualizado de formas variadas. Segundo Marcusky, o texto é uma unidade concreta que se materializa em algum gênero textual. Já o discurso se realiza no texto. Cada vez que um determinado texto é lido, o discurso pode ser modificado de acordo com a vivência e a experiência de vida e de mundo de cada leitor. Pela sua interpretação particular e até mesmo pela influência que este sofre pelo ambiente onde o discurso é reproduzido. Em outras palavras, o texto tem duas funções: a função comunicativa e a função social. Dessa forma, o texto torna-se uma atividade interativa entre o emissor e o receptor da mensagem, pois ambos dialogam produzindo o sentido do texto, seja um texto verbal ou um texto não verbal. O texto é um conjunto de frases entrelaçadas entre si, produzidas pelo sujeito temporal de um lado e do outro pelo contexto, e precisa dessas duas unidades para que se chegue a um sentido. Portanto, é interessante analisar os gêneros textuais de forma global, a partir de seu contexto de produção, a partir dos recursos linguísticos, dos recursos visuais e outros que estiverem presentes e se constituem como texto. Consequentemente, todo texto é expressão de uma atividade social. Antunes ressalta que o texto é caracterizado por uma orientação temática, isto é,
se constitui a partir de um tema, de um tópico, de uma ideia central ou de um núcleo semântico. Esse tema confere continuidade e unidade ao texto. Deste modo, agora apresentamos 3 exemplos de demonstrações em Libras que foram utilizadas na aula do professor Tarcísio Leite, constatando que um conjunto aleatório de sinais ou de frases não constitui um texto. Percebe-se nestes exemplos que há uma ascensão quanto à clareza da ideia a partir da oração. Primeiro exemplo: passear, equilíbrio, pouco trabalho, bom. Segundo exemplo: passear, trabalhar, pouco, equilíbrio, bom. Terceiro exemplo: passear, trabalhar, pouco de cada, equilíbrio, bom. No primeiro desses 3 exemplos apresentados, percebemos que há uma estrutura rígida e monótona, não se observando uma boa expressão de ideias, tanto ao nível de ordenamento dos sinais, quanto ao ritmo de sinalização e o uso de sinais não manuais, como expressões faciais e corporais, uso do espaço. Portanto, a mensagem não fica clara. Essa percepção vai ao encontro das considerações feitas por Marcuski ao afirmar que o processo de textualização se torna ineficiente quando há ausência de informações necessárias, seja por carência de contextualização das informações, seja pela inobservância de restrições na linearização e violação de relações lógicas ou incompatibilidades informativas. No segundo dos 3 exemplos apresentados, não se tem uma realização plena, mas há um caminho para tal. Em contrapartida, o terceiro exemplo apresenta uma mensagem muito mais clara devido a 3 fatores. O primeiro é o uso das expressões não manuais e do espaço, com um posicionamento bem marcado do tronco e da cabeça. O segundo, a sintaxe, com a relevante ordem dos sinais. O terceiro, a prosódia, com o ritmo de produção dos sinais. Dessa forma, o sentido para a compreensão se torna explícito, ou seja, há uma unidade coesiva entre esses eixos. Ainda sobre o terceiro exemplo, Antunes nos esclarece que é necessário estabelecer relações entre todas essas unidades para compreender o sentido geral, não se limitando exclusivamente ao caráter semântico. Dessa maneira, percebe-se que o sinalizante de Libras, assim como o falante de qualquer outra língua, seja ela uma língua de modalidade oral ou de modalidade sinalizada, o sinalizante possui a capacidade de análise de sua coesão textual, de modo a garantir uma melhor compreensão e uma melhor comunicabilidade de ideias entre os sujeitos sinalizantes, sejam eles surdos ou ouvintes. Por fim, para se compreender um texto, é necessário respeitar
as relações gramaticais e a conexão sintática entre os elementos. Por isso, é importante considerar o texto tal como o Bakhtin, uma manifestação verbal do pensamento, do significado, da emoção e do sentido, uma manifestação organizada pelos sinalizantes. Para essa manifestação verbal ter tessitura, é fundamental o uso dos mecanismos de coesão textuais que serão abordados no próximo item.